Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos. Muito obrigado por estar assistindo os vídeos. Se você está ouvindo só o áudio no podcast, não consegue ver a nossa cara, mas essa é mais uma entrevista que eu estou fazendo daquela série que eu já falei antes, dos médicos que saíram do Brasil para tentar ou uma carreira ou tentar fazer algum tipo de pós-graduação, algum tipo de treinamento clínico na América do Norte. E hoje o prazer enorme de convidar o Dr. João Paulo, ele que é neurocirurgião brasileiro, esteve em Toronto, né? Na verdade, a gente já se conhecia antes, né, da Unicamp, né, João Paulo? Isso, desde Campinas. Desde Campinas. A gente vai contar mais sobre isso. E a gente se conheceu lá em Campinas, a gente esteve junto em Toronto por um tempo e agora ele está nos Estados Unidos. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando contigo e com todo mundo que acompanha o canal. E bem, vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência por aqui com todo mundo que tem interesse nessa experiência também. Eu que agradeço o seu tempo e a gente sabe que talvez médico seja a pessoa mais ocupada do mundo, mas às vezes a gente consegue achar, né, especialmente agora, tá essa loucura. Você está trabalhando normal aí, né, no hospital? Aqui a gente continua vindo para o hospital todo dia. O que o hospital fez, eles organizaram equipes que são equipes para relocação, então todo mundo tem sua equipe e graças a Deus aqui a gente não precisou usar essas equipes ainda. Então as cirurgias eletivas estão suspensas, a gente continua fazendo nosso trabalho clínico e as cirurgias chamadas essenciais, mas sempre de sobreaviso, caso a situação mude e seja necessário usar essas equipes de relocação para cuidado clínico de coronavírus. Tá bom. A gente vai falar um pouco mais sobre o seu hospital que você está agora daqui a pouco, mas primeiro eu queria saber um pouco mais como foi a sua formação. Assim, de forma bem resumida, qual foi a sua formação, o que você fez, ou onde você trabalhou antes de ter a sua experiência internacional, que eu acho que foi no Canadá a primeira, né? Ou você foi para algum outro lugar antes do Canadá? Não, eu passei por alguns locais antes, né? Eu fiz a minha faculdade, eu sou de Fortaleza, no Ceará, e morei lá praticamente boa parte da minha vida. Antes eu dizia a maior parte da minha vida, agora eu já estou tendo que calcular que a gente vai ficar de velho. Mas eu sou de Fortaleza, eu fiz minha faculdade lá na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. E no final da minha graduação, eu tive uma oportunidade, eu conheci um neurocirurgião chamado Alfredo Quiñones Hinojosa, que é uma pessoa que tem uma história de vida fenomenal, que ele me deu essa oportunidade de ir para Johns Hopkins em Baltimore no final da minha faculdade. E nessa época eu fiz o que eles chamam de um sub-internship, que é um internato em Hopkins, em neurocirurgia e em cirurgia. E desde aquela época que eu comecei um pouco dessa experiência internacional, por assim dizer. Então naquela época você já sabia que queria fazer neurocirurgia? Já, eu descobri que queria fazer cirurgia no segundo ano de faculdade. Eu entrei na faculdade de medicina pensando em medicina do esporte. Cheguei para 2 congressos de medicina do esporte. Mas no segundo ano de faculdade eu fui para o laboratório de anatomia e comecei a ver toda aquela coisa de anatomia e me apaixonei. E a anatomia, depois a neuroanatomia, foi que me levou para a neurocirurgia. Ah, legal. E aí então você fez esse internato por quanto tempo lá na Johns Hopkins? Então, a primeira vez que eu fui, isso foi em 2008, eu passei lá aproximadamente, foi algo em torno de 4 a 6 meses, eu não me recordo bem agora. Sim. Foi o meu rodízio de cirurgia geral. Eu acabei ficando parte na entendi. neurocirurgia e parte na cirurgia lá. E aquela oportunidade me propiciou várias outras oportunidades. A minha ideia inicial, o plano era que eu voltasse para lá ao final da faculdade e começasse a fazer um Research Fellowship. Esse Research Fellowship ele não aconteceu porque teve vários problemas, lembrando que aquilo era 2008, então teve a outra crise de 2008, e minha família não tinha situação financeira para me bancar completamente nos Estados Unidos, então aquela ideia foi adiada, eu não voltei para lá. E nessa época, então, veio 2009, eu continuei a ir para alguns congressos, apresentar trabalho que a gente tinha produzido. Sim. E em 2009 eu fui para um congresso em Boston, que foi quando eu fui apresentado ao Dr. Evandro de Oliveira, que era professor na Unicamp. Sim. E eu não tinha ouvido falar o nome dele antes, mas naquela mesma época eu comecei a ouvir falar o nome dele. Por sinal, para a gente que é brasileiro, a gente
ele sempre costumava me dizer que brasileiro sempre sofreu, a maioria de nós, da síndrome de vira-lata, que acha que tudo fora do Brasil é melhor que dentro do Brasil. Uhum. E ele, para mim, foi um homem muito importante, é um homem muito importante, porque foi quem me ajudou a ter uma visão bem diferente de tudo. Ah, sim. Mas, bem, nessa mesma época, em Johns Hopkins, um dos melhores hospitais do mundo, um cirurgião praticamente saiu da sala de cirurgia para falar com um estudante de medicina, que era eu, e veio perguntar: você trabalha com o De Oliveira, etc. Eu publiquei um artigo com ele. Ele falou: ele é o melhor neurocirurgião do mundo, eu sou um grande fã dele, etc. E para mim era difícil ter esse vislumbre do nosso potencial ainda, eu era muito novo. Sim, Mas, claro. bem, depois que eu conheci o Dr. Evandro, ficou claro para mim que aquele era o caminho que eu tinha que seguir. Sim. Eu fiz prova de residência para uns 3 lugares, Uhum. e a Unicamp era o lugar que eu queria, e foi o lugar que eu acabei indo, e foi o começo aí. Ah, mas isso é lógico, na Unicamp, claro, né? Não, eu sempre tive muito interesse na época da faculdade de medicina, eu queria ter aplicado para fazer faculdade na Unicamp, mais uma vez eu não pude porque, bem, era muito, muito complicado, mesmo sendo uma faculdade Sim. pública, você se manter em uma cidade Logística também, diferente é. é Entendi. difícil. Mas o que é nosso há de ser, então adiou, mas não Claro. está. E nessa, sim, claro. E nessa primeira vez que você foi para os Estados Unidos, você já sabia falar inglês? Eu sempre pergunto isso para os médicos pelo seguinte: tem muita gente no Brasil que acha que sabe falar, né? E aí, Uhum. quando chega no ambiente profissional, não é a mesma coisa do inglês que você usa para quando você vai fazer turismo, né? Como é que foi a experiência para você? Foi um choque ou você já estava muito bem? Como é que foi? Bem, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, por sinal, naquela época. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos antes. Foi a primeira vez para mim de tudo. Uhum. Tem várias histórias interessantes disso. Mas bem, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei muito feliz em ver que meu inglês estava bom. As pessoas perguntavam se eu já tinha morado nos Estados Unidos, Sim, e para mim facilitou muito. O que é importante lembrar é que aquilo era 2008, então a gente ainda não tinha toda essa coisa de ficar no WhatsApp toda hora, não tinha essa coisa de ficar no FaceTime toda hora. Então, sim, eu tinha muito menos oportunidade de ficar falando português no hospital do que a gente tem hoje. Hoje eu falo português toda hora aqui. sim. Então, para mim, eu cheguei já com um inglês bastante razoável e o meu inglês melhorou muito rapidamente quando eu estava lá, porque eu estava só falando inglês. Ah, não é. Aí você tem uma melhora muito rápida quando você se muda, né? Isso, eu era estudante de medicina, então eu tinha que ver os pacientes, tinha que falar com o paciente, tudo isso era muito fácil. A grande diferença vinha na hora da confiança de você escrever, de você às vezes mandar um e-mail, de você entrar em contato com outra pessoa. O começo você ainda vacilava um pouco, É, mas graças a Deus as coisas para mim fluíram muito. é, Graças a Deus o inglês não foi um problema importante. Não, para mim, sabe o que foi assim muito difícil no começo? O telefone. Eu não conseguia entender direito assim. É, Primeiro que não é tão claro igual quando você fala com a isso. pessoa e você não consegue ver, assim, ela não gesticula, é só o telefone. Ah, eu lembro bem no comecinho, quando tocava o telefone, eu falava, pronto, agora, agora eu quero ver. É, Mas depois você acostuma, né? É isso. normal, né? Não, eu concordo completamente. Obviamente, aconteceram vários momentos semelhantes a esse. O que mais marcou para mim no começo, eu acho, era quando realmente tinha que responder um e-mail, que o grupo que eu trabalhava se comunicava muito por e-mail e Ah, em sim. inglês. Então, eu sempre tinha uma preocupação, estou escrevendo alguma palavra certa, alguma coisa errada, Sim, claro. e demorava muito mais. As pessoas olhavam para mim, manda esse e-mail, só fala yes, no, qualquer coisa. Então era difícil. E aí não era uma Legal. questão só do inglês, era uma Aham. questão cultural também. Eu não sei se tu já percebeu, a gente que é brasileiro, Ah. a gente não pode simplesmente perguntar uma coisa. A gente começa, oi, tudo bem? Como é que vai? E o coronavírus, e o É. sol, etc. E daí pergunta. Aqui não, aqui você pergunta. Você não precisa dar bom dia, não precisa falar, só pergunta. É, Então tinha esse componente também. sim. E quando você foi dessa primeira vez também, você teve algum tipo de choque cultural? Ou, melhor dizendo, não só o choque cultural, você percebeu algum tipo de preconceito com você? Não por causa da língua, mas por você ser brasileiro, né?
Não, assim, que eu tenha percebido, graças a Deus, eu acho que eu não me recordo nesse momento nenhum momento de preconceito, assim, nesse sentido. Às vezes alguém já deve ter falado comigo no sentido de uma forma talvez pejorativa com brasileiro, mas isso não me marca, porque ou eu vou na garganta ou eu acho que é louco. Então, isso Sim, me com ajuda. certeza. Não, com certeza. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Aí você estava dizendo, né, voltando, que você foi para a Unicamp fazer a residência. Aí a gente sabe que você veio aqui para Toronto, tanto que a gente se encontrou aqui. Como que foi essa transição da residência lá na Unicamp, no Brasil, para fazer o Fellow aqui em Toronto? Bem, a transição para fazer o Fellow foi bem interessante também, porque eu já tinha tido essas experiências nos Estados Unidos de pesquisa, eu voltei para fazer um postdoc Fellow de pesquisa no meu último ano de residência, voltei para Hopkins, mas eu queria ter uma experiência clínica. E para fazer a experiência clínica nos Estados Unidos, você tinha que fazer todo o processo de board certification, fazer as provas, etc. Sim. E naquela época eu não tinha a motivação ainda para fazer isso. Então, Entendi. eu comecei a pesquisar e descobri a opção de Toronto, onde tinha uma experiência clínica sem a necessidade de fazer todos os exames. Certo. Então, eu comecei a aplicar. Eu lembro que eu fui rejeitado a primeira vez, eu lembro que eu acho que eu fui rejeitado uma segunda vez. E nesse segundo eu falei, não, eu vou lá, eu vou bater na porta deles, e eu fui. E daí eu fiz um Clinical Observership em abril de 2016 com um cirurgião de Toronto chamado Fred Gentili, que foi é uma pessoa muito importante na minha área, que é a cirurgia de base de crânio, e que abriu essa porta inicial para mim. E foi daí que eu comecei. Não, eu só queria só salientar algumas coisas que você falou, que eu acho que são muito importantes. A primeira é a proatividade, né? Porque isso que você acabou de falar, de vir para cá e fazer um observership, imagino que pagando do bolso, foi uma coisa que eu também fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu vim para cá, fiz um observership, foi de um mês, justamente com o cirurgião que eu queria depois fazer a pesquisa, fazer o fellow, tudo, e deu certo, né? Então isso é uma coisa que foi muito legal. E a outra coisa que eu queria salientar é que é muito importante para quem, porventura, pense em fazer um fellowship, é que aqui no Canadá, eu não sei se eu vou dizer que todos os programas são assim, mas a maioria dos programas que eu já vi, eles não exigem que você faça o, entre aspas, Step 1 aqui do Canadá. Você pode, se você for aceito por uma instituição e eles tiverem um salário, tiverem condições, vamos dizer assim, de te aceitar, eles te aceitam, né? E isso é muito vantajoso comparado com os Estados Unidos, né? Nem se compara. Não, eu acho que isso contribui para o Canadá receber uma quantidade muito grande de pessoas internacionais, assim como, mas isso também os Estados Unidos recebe, né? Eu acho que os modelos são um pouco diferentes, mas sem dúvida, hoje em dia, não só a questão, na minha opinião, dos exames, mas toda essa questão política que todo mundo acompanha na televisão, sabe? Tem muita gente de outros países que eu acho que fez uma escolha pensada, não, eu acho que eu vou evitar um pouco os Estados Unidos agora, por tudo que eu estou ouvindo falar, e o Canadá eu acho que se tornou um destino para várias coisas, eu acho que inclusive para treinamento médico. Entendi. E você fez quanto tempo de fellowship clínico aqui no Canadá? Aí eu fiz 2 anos de clinical fellowship, eu fiz o Observer em 2016, fui aceito para a vaga de 2017, eu comecei em julho de 2017, fiquei até agosto de 2019, na verdade. Entendi. E você gostou? Não, gostei. Sim, né? Gostei, não, eu gostei. Toronto, do ponto de vista dentro do hospital e dentro da parte, de treinamento e tudo isso, foi muito bom, foi muito importante na minha vida. Acho que tanto do ponto de vista clínico, ou seja, de tratar o paciente, de fazer cirurgia, de ser exposto a coisa nova, foi excelente. Eu só tenho coisas boas a falar de tudo isso. Do ponto de vista acadêmico, ou seja, de produção científica, de desenvolver artigo, de interagir com sociedades médicas, foi fantástico. Sim. E do ponto de vista pessoal, acho que os 2 melhores anos da minha vida foram em Toronto. Eu acho que é uma cidade linda, espetacular, o nível de educação do povo é fantástico. Tu sabe disso, todo mundo fala 2, 3 línguas na cidade.
e é uma cidade extremamente acolhedora. Você chega na cidade, no aeroporto, você vê welcome newcomers, bem-vindo, as novas pessoas estão chegando. Então tem uma vibração, um espírito completamente diferente de vários lugares que a gente conhece. Então é difícil para mim achar coisas negativas. Até o frio eu gosto. Bom, aí eu vou discordar um pouco, porque não sei se você sabe, ó, a gente está gravando esse vídeo, hoje é dia 16 de abril, então a gente está no meio de abril. Nevou hoje aqui, cara. Mas a gente teve neve aqui hoje também, mas só um pouquinho, só para lembrar. Não, a gente também, foi só um pouquinho, agora tá sol, mas hoje teve neve. Uma vez falando isso, eu gosto, a minha mulher não gosta, então é muito pessoal, eu entendo. Não, mas eu concordo com você, eu acho que Toronto é uma cidade espetacular para estrangeiro, e eles já estão acostumados, né? Talvez se você for lá para o interiorzão da província, aí eles não estão tão acostumados assim com o imigrante, mas aqui em Toronto, especialmente nessa região mais central, que foi onde a gente morou e trabalhou, e eu continuo aqui, né? Eles acabam sendo muito acostumados com o estrangeiro, né? Então, o primeiro ano você chega, não conhecia muita coisa, não sabia muito bem como interagir. O segundo ano já foi uma festa, já da minha vida pessoal, minha mulher veio para Toronto definitivo também, e a gente começou a descobrir que os mercados portugueses tinham seções brasileiras, então eu passei a encontrar guaraná, passatempo, picanha, farofa. Então, pronto, o Canadá passou a ser o melhor lugar do mundo e foi fantástico. Eu realmente não tenho o que criticar. Sim. Você é o primeiro cirurgião que eu entrevisto, então eu tenho uma pergunta que é mais relacionada à parte de cirurgia. Quando você veio para cá, você estava falando que o treinamento lá no Unicamp, até pelos próprios professores que são referência, que você acabou de falar, são referência mundial, você provavelmente teve acesso ao que tem de melhor em termos de ensino, pelo menos não só na América do Sul, mas talvez no mundo inteiro. A minha pergunta para você é a seguinte: do ponto de vista de técnica cirúrgica ou de ensino cirúrgico, você percebeu que você aprendeu muita coisa completamente inédita ou você viu de forma mais aprofundada ou com um enfoque diferente aquilo que você já tinha uma certa condição de manejar? Não, boa pergunta. No meu caso em especial, eu fui para Toronto com um objetivo específico em mente, que era a cirurgia endoscópica de base de crânio. Ou seja, fazer tumores cerebrais na base do crânio pelo nariz. A gente fazia essa cirurgia na Unicamp, mas a gente era muito focado em uma das patologias que é a mais comum, que são tumores de hipófise. E eu tinha essa vontade, esse desejo de expandir essa área, de ter uma experiência para lesões mais complexas, etc. Que, na minha opinião, não teria se eu não tivesse essa oportunidade inicialmente. Então, quando eu fui, eu já fui com esse interesse. Então, Toronto, sim, me ajudou muito, muito mesmo a ganhar mais experiência nisso. O grupo de Toronto é simplesmente fantástico, muito bem reconhecido no mundo por isso. Do ponto de vista das outras áreas cirúrgicas, ou seja, as áreas que a gente dominava no Brasil, em São Paulo, principalmente com o grupo do Dr. Evandro, como a microcirurgia, na minha opinião, a microcirurgia do Brasil, principalmente por causa do Evandro de Oliveira, ela, pelo contrário, ela não deixa nada a desejar para ninguém. Na minha opinião, tinha que ter fora do Brasil, indo para o Brasil para aprender. Porque nós somos referências, na minha opinião, muito, pelo menos para mim, graças ao Evandro. Sim, não, com certeza. Não, isso aí é uma coisa muito legal, porque, de novo, da mesma forma que teve um paralelo muito forte com a minha história quando você falou do observership, também tem um paralelo muito forte com a minha história agora, porque eu também vim para cá para tanto fazer pesquisa quanto aprender a parte cirúrgica numa coisa que eu não tive na residência, porque no Brasil não se tem muito, que é o transplante de pulmão. Então, eu acho que nossos objetivos foram bem parecidos, aprender algo específico que, pelo motivo que seja, você não teve muita exposição no Brasil, né? Isso é muito legal. E, para falar a verdade, eu acho que essa que é a definição, na minha opinião, de fellowship. Eu acho que é um profissional que teve um treinamento básico, né? E ele vai para uma outra instituição para aprender algo específico, né? Que não teve oportunidade antes.
Sim, não, eu acho que para mim foi exatamente isso. E essa foi a parte que eu já tinha como expectativa. Esse foi o ganho que eu esperava ter. Eu tive Sim. vários outros ganhos que eu não estava esperando em si. Então, teve acesso a, por Ah, exemplo, radiocirurgia, a gente chama de Gamma Knife, que é um aham. tratamento que no Brasil a gente fazia não, faz-se muito pouco, Uhum. e em Toronto é rotina, todo dia a gente tem um paciente fazendo isso. Uhum. Sem falar de uma coisa muito importante, que é, na minha opinião, de aprender a trabalhar um pouco melhor em grupo, de Sim. trabalhar um pouco a comunicação, de trabalhar um pouco mais o trabalho multidisciplinar, que eu acho que no Brasil a gente tem espaço para melhorar, pelo menos Sim. nos locais onde eu passei. Sim, com certeza. E aí, o que eu também queria saber, que também muito me interessa agora, é que agora você foi para os Estados Unidos, né? Então, Isso. você agora voltou para os Estados Unidos, mas agora na posição de... Você é um fellow aí, o que que você é exatamente agora? O que eu estou aqui é na prática é uma posição de clinical fellow, porque eu já Aham. tive outras coisas, outras experiências, aqui o cargo é chamado de um Advanced Clinical Fellowship, Sim, mas sim. é um clinical fellow. Uhum. Ou seja, na prática, a minha função aqui ela é semelhante à do Canadá, mas como eu já tenho um pouco mais tempo de bagagem, eu tenho, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade. Sim. E como é que Então, foi essa sua transição? essa transição para mim foi meio que uma coisa meio repentina, assim, meio de surpresa. Ano passado, no meu segundo ano em Toronto, a gente teve uma oportunidade de permanecer no Canadá. Hoje nós somos residentes permanentes no Canadá, eu e a minha mulher. Uhum. E ela está muito bem trabalhando no Canadá, obrigado. Ela não é médica, é Sim. importante que saiba, ou seja, ela trabalha com business e está muito bem. Uhum. E eu ainda estava muito indefinido o que eu ia fazer ao final desses 2 anos. E eu Certo. recebi uma proposta do grupo aqui, o hospital que eu estou é na Cleveland Clinic, e quando eles me contactaram, eles falaram: oh, a gente está com uma vaga para um Clinical Fellowship na base de crânio. A gente entende que você já passou esse tempo no grupo de Toronto, trabalhou com o Evandro, então não é que você precise, mas eu acho que você vai ter muito a ganhar vindo para cá e a gente também. E eu vim, Sim. falei, conversei com eles, eu vi a estrutura daqui, que eu acho que é um hospital que todos, assim como o Hospital de Toronto, que tivessem a chance deveriam vir conhecer, é um hospital fantástico. Uhum. E daí foi fácil me convencer para vir para Sim. cá passar esse ano. Realmente a Cleveland Clinic é uma instituição fantástica. Eu diria que a diferença é que em Toronto existia um foco muito grande na parte acadêmica, a parte de Sim. research, Sim. e que na Cleveland Clinic aqui a gente tem um foco muito grande no patient care, e Sim. para a gente cirurgião em surgical innovation e inovações e técnicas, sem falar de um volume cirúrgico muito grande, muito legal que a gente tem aqui também. Poxa, que legal. Não, eu fico muito feliz de ouvir isso aí, porque isso, mais uma vez, uma experiência que deve ser muito, muito enriquecedora. Dois países da América do Norte com dois sistemas de saúde completamente diferentes, né? E a gente poderia ficar falando sobre o sistema de saúde canadense e americano por horas, as É. diferenças, mas é bem diferente o jeito, até que o médico é remunerado. Então, assim, eu acho que quer dizer, eu nunca fui para os Estados Unidos, né, como profissional, só como turista, mas imagino que seja uma experiência muito, muito boa. O que eu ia te perguntar, talvez seja a minha última pergunta para você hoje, não quero tomar também muito do seu tempo, é o seguinte, tem muito médico que pensa em vir para cá para depois fazer um treinamento, seja clínico, seja research, seja pós-graduação, para depois voltar para o Brasil, né? Uhum. A minha pergunta para você é o seguinte, você que veio, você que fez treinamento clínico tanto no Canadá e agora está fazendo nos Estados Unidos, você que publicou aqui também, fez pesquisa aqui, para você voltar para o Brasil, seria uma coisa impensável ou se surgisse condições, você pensa que você poderia auxiliar o país, o sistema de saúde, com tudo aquilo que você já acumulou de bagagem e de experiência, de treinamento? Qual que é a sua visão em relação a voltar para o Brasil? Não, eu sou uma pessoa, isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e outras pessoas que estão por aqui também. A Sim, minha visão, de maneira nenhuma, é aquela visão de eu não voltaria para o Brasil de maneira alguma. sim, Esse é um conceito que eu parto.
Assim como de maneira nenhuma eu tenho uma visão que eu só vou ficar feliz se eu ficar nos Estados Unidos ou Canadá. Inclusive, nesse momento, eu estou aplicando e entrevistando para alguns locais, e alguns deles são países que não incluem nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Canadá. Então, eu gosto de manter as portas abertas. Sim, Eu entendo que isso é uma decisão muito, muito individual. E eu sim, entendo, claro. e eu sei, obviamente eu tenho família no Brasil, a gente sabe, e eu acompanho tudo do Brasil, a gente sabe das dificuldades. Sim, O que me motivou muito para sair do Brasil naquela época foi o fato de você muitas vezes se sentir subvalorizado, principalmente se você tem uma intenção acadêmica, como eu tenho uhum, e tinha. Então, o principal limitador no Brasil hoje não é, na minha opinião, o país em si. Óbvio que o país que preocupa a gente sempre é a segurança. sim, Para a gente que é médico, não é nem a questão do dinheiro, é a segurança mesmo. Mas o fator muito importante para mim é essa dificuldade que a gente tem no Brasil muito grande de produzir e de inovar e de conseguir atingir excelência. uhum, Isso é uma coisa que eu acho que, infelizmente, o nosso país tem muito que trabalhar, porque, fora isso, acho que a gente tem profissionais excelentes, a eu gente tem concordo, eu tudo concordo. excelente. O que falta realmente é um pouco de mudança de filosofia. Eu concordo. Eu até vou contar um caso. Lógico, isso já aconteceu há bastante tempo, uma coisa pequena que não envolve nada de paciente, então, mas é para ilustrar. A gente quis fazer uma doação de uma coisa pequena, de valor pequeno, para o hospital, e a burocracia para a gente conseguir oficializar essa doação, ela demorou toda a minha residência. É, Então, no começo da minha residência, a gente tentou fazer uma doação, era uma coisa pessoal e pequena, não era muito valor, não envolvia risco de dinheiro por fora, era uma coisa física, e demorou a residência inteira, né? Então, isso é a primeira coisa, a burocracia, e uma coisa que eu vejo, não sei se você concorda comigo, mas as fontes de fomento para a pesquisa aqui na América do Norte, não é que tem mais dinheiro. Talvez, se você for ver a fonte de fomento do Brasil, pode ser que tenha uma quantidade bem grande de dinheiro. Só que lá no Brasil, pelo menos nas universidades públicas, não se aceita muito bem o dinheiro da iniciativa privada, né? Então, aqui em Toronto, às vezes a gente vê, você vai no Toronto General Hospital, que é o maior sim. hospital aqui do Canadá, logo na entrada tem as doações que foram feitas e são Uhum. valores estratosféricos. O que eu vejo no Brasil, sem citar casos específicos, mas o que a gente vê é que às vezes tem muita gente que gostaria de doar, tudo bem, a pessoa pega uma contrapartida em termos de imposto de renda, ótimo, é um ganha-ganha. Mas nem a pessoa querendo doar dinheiro, a burocracia é tão grande que ela nem consegue. Aqui na América do Norte acho que é mais fácil isso, né? Não, isso mais uma vez é a grande coisa. O que limita muito, na minha opinião, a gente como país, assim como a nossa cultura é muito boa, nossa cultura, ela, infelizmente, pode ser muito ruim. É, E, às vezes, o que limita muito a gente são esses bloqueios burocráticos que são culturais do Brasil. Eles, obviamente, foram criados por um motivo, que era sim, sim, tentar impedir sim, a corrupção, e eles só claro, favorecem a corrupção. sim, Então, eu concordo 100% com o que tu falou, e o que eu acredito é que tem muita gente também muito boa que eu conheço que voltou para o Brasil depois de uma sim, experiência como essa, depois de ter passado tempo na Europa ou nos Estados Unidos, etc., e que estão trabalhando para procurar melhorar. A grande dificuldade que eu acho, e que isso não é uma coisa que se resolve fácil, é que há uma necessidade, na minha opinião, de mudança realmente de cultura, de sim, filosofia, de como você vê aquilo, e, na minha opinião, de objetivo como país. O Canadá uhum, e os Estados Unidos, a gente engloba como América do Norte, mas são países muito diferentes, com certeza, com certeza. culturalmente também. Então, para um médico brasileiro, o meu paralelo que eu traço entre trabalhar numa instituição dos Estados Unidos e uma instituição canadense se você vai, por exemplo, trabalhar no hospital afiliado à Universidade de Toronto, você vai quase que trabalhar numa Unicamp com mais dinheiro e com mais organização. Eu Sim, achava muito parecido com o que eu vi. Ou seja, a Unicamp é uma instituição muito boa, na minha opinião, mas a gente sabe que não tem a produtividade que tem a Universidade de sim, Toronto. Ponto sim, final. Enquanto, se você for médico que trabalha no hospital particular do Brasil, que tem uma missão um pouco diferente da Unicamp, e você vem
Ou seja, a pessoa que vai do Brasil, da Unicamp para o Canadá, eu acho que ela se adapta muito fácil, muito bem. Ver, porra, eu devia vir para cá em vez de ir para os Estados Unidos. Isso aqui é parecidíssimo com o Brasil. Enquanto se você trabalha numa instituição privada brasileira, realmente a instituição americana, privada, ela tem muito mais semelhança. Isso é fácil de perceber, não demora muito tempo. Legal. Não, muito legal. É igual eu falei antes, começar a falar dos Estados Unidos e Canadá, as diferenças, a gente vai longe. Mas olha, eu acho que eu consegui. Toda vez que eu falo com alguém que veio para cá, eu aprendo alguma coisa diferente. Eu acho que hoje não foi diferente. Mais uma vez, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estou vendo aí que você está no laboratório aí, né? Esse aqui é um espaço que a gente tem sempre que eu fiz isso aqui, o laboratório, é um mini laboratório e o meu escritório. Então, o escritório mesmo fica meio longe, fica no Cancer Center, então, como eu fico sempre no hospital principal, por causa do paciente, eu vim aqui nesse laboratório e fico fazendo umas dissecções, umas cirurgias nos espécimes e fiz disso aqui meu escritório também. Legal. Então tá bom, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, eu vou continuar, quando eu comecei, eu achei outros médicos que vieram para cá que eu nem sabia. Descobri que em Toronto tem mais de 100 médicos brasileiros que moram aqui. Nem todos eles estão exercendo medicina, mas sempre é legal a gente aprender com a história de cada um e principalmente quais são os objetivos, né? A minha maior missão com isso é mostrar para as pessoas que, primeiro, é possível, e com certeza o seu caso é um ótimo exemplo. A gente poderia citar os prêmios que você ganhou, mas aí também vai longe. O seu caso é um exemplo que é possível, mas que demanda um certo trabalho, mas depois a recompensa vem, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado, Max, foi um prazer. Valeu. Espero que esse vídeo ajude as pessoas que estão pensando nessa experiência a tomar uma decisão mais pensada. Tá bom, obrigado, cara. Falou, tchau, tchau.